Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Conforme a pedido da Terezinha, nos foi solicitado, vamos fazer pequenos. Eu vou tentar fazer um vídeo pequeno, se eu não conseguir, eu faço em 2 etapas, tá ok? Então vamos lá. A gente retirou uma página aleatória desse livro. Na verdade, ela nunca é aleatória, ela sempre tem o auxílio da espiritualidade. E dessa vez veio uma mensagem no capítulo 53, na pregação, que tem muito a ver com o estudo que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá. Na pregação: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. O Emmanuel então nos fala sobre isso. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos de boa vontade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sobre disparatadas alegações. Impedimentos mil lhe proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores em que a boa doutrina lhes não constitua um incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também doar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas às experiências do corpo. É imprescindível darmos-nos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade para atender substancialmente às nossas obrigações primárias na frente do Cristo. Quem de algum modo não se empenha em benefício dos companheiros apenas conhece a lição do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é uma árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Graças a Deus. Vamos então à nossa prece. Senhor Deus, Mestre Jesus, Maria Santíssima e amigos espirituais envolvidos nesse momento, ajuda-nos e inspira-nos para que esse momento seja um momento de estudo, mas não só de estudo, que toque também os nossos corações, que converta as nossas almas, que ajude-nos a brotar, que ajude-nos a enraizar a palavra de Cristo dentro de nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do semeador. Ela é conhecida como a parábola das parábolas, né, por Caibar Schutel, que no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele menciona que essa seria a parábola das parábolas, porque ela vem mostrando o porquê Jesus falava sobre parábolas, fazia seus ensinamentos através delas, né? E o próprio semear, ou seja, a parábola, as histórias que ele contava já eram o próprio semear. Então, a parábola do semeador conta a história da própria semeadura, né, de Cristo. E aí, para a gente conseguir lembrar dos pequenos detalhes, eu vou ler. Essa é uma parábola que se encontra no Evangelho Sinótico da Bíblia. O que significa isso?
é que consta dos 3 evangelhos, de Marcos, de Mateus e de Lucas. E eles se encontram de uma forma tão parecida, tão semelhante, que até muitas vezes utilizam as mesmas palavras. Então, tudo que se encontra nesses 3 evangelhos dessa forma é chamado de evangelho sinótico, tá? Então, eu vou ler aqui, eu escolhi a parábola que está escrito no evangelho de Mateus, Mateus 13. Estou pegando aqui direto da Bíblia, né? E vamos lá. Então, Jesus, estando junto com os seus discípulos, junto com seus apóstolos, né, na beira da praia, num barco, uma multidão a cercou, como sempre fazia, e essa multidão vinha de diversas regiões daquele local, não era só dali daquela cidade, eles vinham de diversas cidades diferentes para ouvir os ensinamentos de Jesus. E nesse momento, então, Jesus começou a contar a sua primeira história, a sua primeira parábola, que foi dessa forma. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da sementeira caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque ali não tinha raízes. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nesse momento, os discípulos, os apóstolos no caso, né, se acercaram de Jesus junto com outras pessoas daquela multidão, não todos, chegaram perto de Jesus e perguntaram a ele por que ele falava em parábolas. E aí, então, nesse momento, Jesus dá a explicação dele, dizendo que ao que tem se lhe dará e terá em abundância, e ao que não tem, até aquilo que se tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E aí, então, a gente foi buscar, né, mais profundamente o porquê que Jesus falava por parábolas. Muitas vezes a gente chega a pensar que era para que aquelas pessoas fossem, para que aquele ensinamento fosse facilitado para aquelas pessoas que não conseguiam entender. Mas depois de um certo estudo, nós encontramos algumas explicações que dizia justamente o contrário, e até por isso Jesus fala isso, né? Aos que têm ouvido, muitos ouvirão e não compreenderão. Por quê? A parábola, como Cair Bachutel fala, é como se fosse uma noz, né, com aquela casca dura, mas que dentro dela sempre vinha um ensinamento, sempre vinha a própria noz com um ensinamento com o objetivo de alcançar os espíritos, as almas, né, com um ensinamento moral, né, dentro daquela história. E aqueles que não tinham ainda o seu terreno preparado, ou seja, que não tinham ainda a preparação do espírito, não conseguiam ultrapassar essa casca endurecida, ou seja, a imagem principal da parábola, a figura, né? Não conseguiam alcançar o fundo daquela mensagem. E aí, nesse momento, a gente percebe, então, a própria divisão dos solos, porque quem tinha o interesse, quem conseguia perceber algo além daquela pequena história, chegava-se a Jesus e perguntava o significado daquela parábola. E nesse momento, então, é que era, vamos dizer que verdadeiramente semeado no terreno fértil o ensinamento contido naquela historinha. E aí a gente pode pegar as palavras-chave, né, que a gente encontra nessa história. É uma história muito simbólica, com muitos símbolos, muitas palavras importantes,
E a gente vai fazer a continuação dessa explicação no próximo vídeo, para que a gente não fique tão extenso e a gente consiga passar para todos, tá ok?